Mortais, hoje desvendaremos uma das tragédias mais sombrias de Hollywood. A morte de Brandon Lee e a maldição que paira sobre o filme O Corvo. Preparem-se para mergulhar em uma história repleta de mistério, azar e coincidências assustadoras. Fiquem até o fim, pois as revelações vão arrepiar até a alma mais corajosa. Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, estava destinado a brilhar nas telas de cinema. Aos 28 anos, ele conquistou o papel principal em O Corvo, um filme baseado na graphic novel de James O'Barr que narra a história de um roqueiro, Eric Draven, ressuscitado por um corvo para vingar sua morte e a de sua noiva. Contudo, o que era para ser um marco em sua carreira, se transformou em um pesadelo. Em 31 de março de 1993, durante as filmagens de uma cena em que Eric Draven deveria ser baleado, algo deu terrivelmente errado. Uma arma de fogo, supostamente carregada com balas de festim, disparou uma bala real que atingiu Brandon Lee no abdômen. O jovem ator foi imediatamente levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas infelizmente não resistiu. A morte de Brandon Lee não foi apenas uma tragédia, mas também o início de uma série de rumores sobre uma maldição envolvendo o filme O Corvo. A morte de Lee não foi a única tragédia que cercou a produção do filme. Desde o início, o projeto parecia amaldiçoado. Problemas técnicos, acidentes graves e uma série de eventos inexplicáveis marcaram as filmagens. O estúdio pegou fogo, ferindo diversos membros da equipe. Um eletricista foi eletrocutado, e um dublê sofreu ferimentos graves em um acidente. Para muitos, esses incidentes foram mais do que coincidências, eram sinais de que algo sombrio estava à espreita. Alguns acreditam que a maldição de O Corvo está ligada à morte prematura de Bruce Lee. Bruce, assim como seu filho, morreu de maneira misteriosa durante as filmagens de Jogo da Morte em 1973. A teoria da maldição lhe sugere que a família foi alvo de forças malignas, ou de uma vingança espiritual. A tragédia que se abateu sobre Brandon Lee foi vista por muitos como a continuação de um destino cruel que começou com seu pai. O clima no set de O Corvo tornou-se cada vez mais tenso após a morte de Brandon. Os produtores enfrentaram um dilema: cancelar o filme ou encontrar uma forma de concluir as filmagens sem seu protagonista. Optaram por completar o filme usando dublês e efeitos especiais para substituir Brandon Lee nas cenas restantes. O resultado final foi um tributo sombrio e melancólico à vida e carreira de Brandon. Para James O'Barr, o criador da graphic novel, a morte de Brandon Lee foi um golpe devastador. Ele descreveu Lee como a personificação perfeita de Eric Draven e ficou profundamente abalado com a tragédia. O'Barr nunca imaginou que sua obra seria associada a uma maldição tão sinistra. A dor e o luto foram palpáveis em todos os envolvidos na produção, tornando O Corvo um filme marcado por uma aura de tristeza e perda. Após o lançamento do filme, O Corvo tornou-se um clássico cult, em parte devido à trágica morte de seu protagonista. A performance de Brandon Lee foi aclamada como uma das melhores de sua carreira, e o filme recebeu elogios por sua atmosfera sombria e estilo visual único. No entanto, a sombra da maldição continuou a pairar, com muitos fãs e críticos especulando sobre o verdadeiro alcance das forças misteriosas que assombraram a produção. O legado de Brandon Lee perdura, não apenas através de O Corvo, mas também através das discussões sobre a segurança nas filmagens e o impacto de eventos sobrenaturais em produções cinematográficas. A história de sua morte e a maldição associada ao filme permanecem como um dos mistérios mais perturbadores de Hollywood, lembrando-nos das fragilidades da vida e das forças inexplicáveis que, às vezes, parecem influenciar nosso destino. Das cenas finais, ocorreu um acidente trágico que resultou na morte de Brandon Lee. Em uma das tomadas, seu personagem deveria ser atingido por um tiro falso, mas devido a um erro fatal no manuseio das armas cenográficas, uma bala real estava no revólver. O projétil perfurou o abdômen de Lee, causando ferimentos irreversíveis. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas, após 6 horas de cirurgia, foi declarado morto. Hollywood estava em choque, e as teorias sobre uma maldição começaram a surgir. A maldição de O Corvo remonta ao próprio Bruce Lee, que também teve uma morte misteriosa e prematura. Muitos acreditam que a família Lee estava marcada por uma maldição.
Bruce Lee morreu aos 32 anos, de edema cerebral, pouco antes da estreia de seu filme Operação Dragão. Coincidentemente, ambos os filmes, que marcaram as mortes dos Lee, foram cercados por mistérios e incidentes inexplicáveis. No set de O Corvo, a atmosfera era tensa. Desde o início, a produção enfrentou uma série de eventos estranhos. Vários membros da equipe relataram acidentes inexplicáveis e uma sensação constante de má sorte. Em uma ocasião, um trabalhador sofreu queimaduras graves devido a um problema elétrico. E, em outra, um carpinteiro teve um acidente sério que resultou em ferimentos graves. Esses eventos alimentaram ainda mais as especulações sobre a maldição. Mas o que mais intrigou foi a previsão de Bruce Lee sobre sua própria morte e a de seu filho. Em uma entrevista antiga, Bruce mencionou que seu filho poderia enfrentar um destino semelhante. Essa previsão se tornou uma das peças mais assustadoras do quebra-cabeça, deixando muitos acreditarem que forças sobrenaturais estavam em jogo. O legado de Brandon Lee, assim como o de seu pai, continua a assombrar Hollywood. O Corvo foi finalizado com a ajuda de dublês e efeitos especiais, e se tornou um cult clássico, mas sempre será lembrado pela tragédia que ofuscou sua produção. As cenas finais, em que Eric Draven caminha no cemitério, ganham um significado ainda mais sombrio quando lembramos da verdadeira morte que ocorreu durante as filmagens. Além das coincidências e eventos trágicos, a figura do corvo também tem uma simbologia profunda. Na mitologia, o corvo é frequentemente associado à morte e ao mundo dos espíritos. Sua presença no filme, combinada com os eventos reais, apenas reforçou a crença na maldição. Os fãs do filme e da família Lee continuam a discutir e debater sobre o que realmente aconteceu e se havia, de fato, algo mais sinistro em jogo. Brandon Lee deixou um legado de talento e tragédia. Sua morte prematura é um lembrete doloroso das incertezas da vida e do inexplicável. O Corvo permanece como uma obra-prima sombria, eternamente ligada à lenda da maldição que cercou sua produção. E assim, a história de Brandon Lee e o Corvo continua a fascinar e arrepiar, sendo contada e recontada como um dos mistérios mais perturbadores de Hollywood.